Hi, how are you? Meu nome é Daniel, sou fundador do blog Inglês no Teclado e nesse vídeo eu vou explicar como utilizar o tempo verbal Simple Future em inglês, ou futuro simples. Se você quer aprender como utilizar o verbo auxiliar will e todas as características desse tempo verbal, assista esse vídeo. Ah, um detalhe, se você gostar desse vídeo e ao final achar que vale a pena curti-lo, por favor também não se esqueça de se inscrever no canal do Inglês no Teclado aqui no YouTube. A primeira coisa que você tem que saber a respeito de qualquer tempo verbal é que a gente sempre vai ter um verbo auxiliar associado a esse tempo verbal. Por que um verbo auxiliar? Porque geralmente o verbo auxiliar ele tem a função de situar o tempo verbal em que estamos trabalhando. Isso porque faz diferença se eu disser eu sou um professor, eu era um professor, ou eu vou ser um professor. Então é sempre importante você aprender a como utilizar um verbo auxiliar associado ao tempo verbal. No caso do tempo verbal Simple Future, a gente vai ter apenas uma opção, que é o verbo auxiliar will. Repare na pronúncia, a gente não diz will ou will. O L, ele é prolongado na pronúncia, ou seja, você pronuncia will. Uma característica muito interessante do tempo verbal Simple Future é que a gente vai empregar o will para perguntas, para frases na afirmativa e inclusive frases na negativa. Se você perceber em outros tempos verbais, vai ver que nem sempre a gente utiliza o verbo auxiliar para frases na afirmativa. Esse é um caso muito interessante do Simple Future. Você vai utilizar will para perguntas, frases na afirmativa, inclusive frases na negativa. Primeiro, vamos dar uma olhada em como montar frases no futuro simples e depois eu vou explicar em que tipo de situação você irá empregá-lo. A estrutura básica que a gente utiliza para poder montar frases, seja na afirmativa ou na negativa, no futuro simples, é a seguinte. Você utiliza um pronome ou nome, ou seja, o sujeito da ação. Logo em seguida, vai vir um verbo auxiliar will. Na sequência, você vai montar um verbo e logo depois, um complemento. Você deverá ficar sempre atento com o verbo principal da frase. Por que isso? Porque você deverá... Você tem que ficar atento quando estiver montando frases, porque o verbo principal da sua frase deverá vir sempre na chamada base form. O que é base form? Base form é simplesmente você pegar o verbo na forma infinitiva, como por exemplo, to study, to play, to listen, to go, to travel, e retirar a partícula to do verbo, ou seja, fica study, play, go, travel. Veja o seguinte exemplo. Digamos que uma pessoa está lhe cobrando um dinheiro que você deve. A pessoa te liga todo santo dia, até que de repente ela aparece na sua casa. Você escuta a campainha e quando você abre a porta, a pessoa começa a lhe cobrar o dinheiro com a arma na mão. Easy, man! I'll get the money! Ou seja, ela está lhe apertando. Ou você paga, ou você já sabe o que vai acontecer. Você pode muito bem dizer I'll get the money. Repetindo, I'll get the money. Onde está o verbo auxiliar will na frase? O que a gente fez aqui foi utilizar a chamada contraction form, que nada mais é do que unir o verbo auxiliar will ao pronome da nossa frase. Qual foi o pronome que eu utilizei nessa frase? I'll get the money. I é o pronome. Então o que eu fiz foi juntar I com will, formando I'll. Repetindo a frase, I'll get the money. Essa contração pode acontecer com qualquer pronome pessoal. Você pode dizer, por exemplo, he'll get the money, she'll get the money, they will get the money, vira they'll get the money. Entendeu como funcionam as contraction forms? Se você estiver questionando, mas Daniel, as contraction forms elas são obrigatórias? Não, trata-se apenas de uma questão de praticidade. Ou seja, você pode optar por utilizar as contraction forms ou simplesmente separar o pronome do verbo auxiliar will. Fica com você a escolha. Agora, eu sugiro que você aprenda a utilizar as contraction forms, pois no dia a dia é muito mais comum a gente empregar contraction forms do que o verbo auxiliar separado do pronome. Se a gente pegasse aquela mesma frase que a gente utilizou na afirmativa e transformasse para a negativa, a frase passaria a ser I won't get the money. Repetindo, I won't get
the money. O que a gente fez nesse caso foi fazer um novo tipo de contraction form em que a gente pega o verbo modal will e a palavrinha not e une ambas as palavras. Pô, mas espera aí, a contraction form não era entre o pronome e o verbo auxiliar will? Exato. Porém, você também pode optar por outro tipo de contraction form na qual você une will com a palavrinha not. Se você quisesse dizer I will not get the money, também estaria correto. Porém, eu sugiro que você realmente aprenda a utilizar as contraction forms independentemente do tempo verbal que você estiver estudando. Então lembre-se, você pode empregar a chamada contraction form entre o pronome pessoal e o verbo auxiliar, ou entre o verbo auxiliar e a palavrinha not. Alguns exemplos de frases na negativa. I won't study. I won't drive. I won't eat. I won't play. I won't listen. I won't drink. I will not spend money. I will not travel. I will not quit my job. Bom, depois desses exemplos, acho que já foi suficiente para você compreender como utilizar o Simple Future em frases na afirmativa e frases na negativa. Vamos agora dar uma olhada em como utilizar o Simple Future para montar perguntas. Não sei se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui no canal do Inglês no Teclado no YouTube, mas se você prestar bastante atenção, vai perceber que eu sempre indico a mesma estrutura para qualquer tipo de tempo verbal em se tratando de perguntas. Isso porque a estrutura basicamente é a seguinte: você posiciona o verbo auxiliar do tempo verbal em questão, logo em seguida vem o pronome pessoal ou nome, ou seja, o sujeito da ação. Logo depois, o verbo, não se esqueceram de utilizar a chamada forma base e em seguida algum complemento. Em se tratando de pergunta, você vai utilizar a seguinte estrutura para poder fazer perguntas no Simple Future. Lembra daquela frase em que uma pessoa batia na sua porta e nervosa ela lhe cobrava um dinheiro que você devia? Veja novamente o que você disse para a pessoa. Easy, man. I'll get the money. Digamos que a pessoa que está lhe cobrando diz em inglês: Will you get the money? Repetindo, will you get the money? Perceba que foi justamente respeitada a estrutura base que eu apresentei para você poder montar perguntas em inglês. Will you get, o complemento, the money? Então essa é a estrutura básica que a gente vai poder utilizar se tratando de perguntas no Simple Future. Vai ser sempre assim, Daniel? Quer dizer, eu sempre vou utilizar essa estrutura? Não, nem sempre. Às vezes você vai precisar utilizar o que a gente chama de question word. Mas não se preocupe, sabe por quê? As question words vão vir anteriormente à estrutura que a gente utiliza para perguntas em inglês. Ou seja, a estrutura que eu apresentei para perguntas vai permanecer inalterada. Você simplesmente terá que posicionar a question word anteriormente a essa estrutura. Veja um exemplo. When will you get the money? Percebeu que eu utilizei a palavra when anteriormente a essa estrutura para perguntas? Ou seja, eu quero saber quando. When will you get the money? Quando você irá arranjar o dinheiro? Eu quero saber quando você irá arranjar o dinheiro. When will you get the money? Agora veja mais alguns exemplos com perguntas utilizando Simple Future em inglês. Will you talk to her? Will you help him later? Will you make dinner? Bom, até agora eu lhe apresentei formas muito básicas de utilizar o Simple Future, como a gente faz justamente na nossa língua. Ou seja, eu posso dizer: eu vou trabalhar, eu vou comprar, eu irei fazer isso, eu irei fazer aquilo, e por aí vai. Isso significa que você vai utilizar apenas o pronome I? Não, nesses exemplos eu optei por utilizar o pronome I simplesmente por uma questão de didática. Sabe que você pode utilizar outros pronomes pessoais em inglês e inclusive nomes. Agora veja uma forma muito interessante de utilizar o verbo auxiliar will quando a gente está se referindo a favores, ou seja, a gente está fazendo uma solicitação. Will you help me? Will you please open the window? Outra forma muito comum de utilizar o Simple Future é quando a gente está dizendo tchau para alguém. A gente, por exemplo, pode dizer tchau no sentido de que a gente vai encontrar alguém no dia seguinte, como por exemplo, I'll see you tomorrow. Repetindo, I'll see you tomorrow, ou seja, lhe vejo amanhã.
Se você estivesse perguntando, tá, Daniel, eu entendi a estrutura de como funciona o futuro simples em inglês, mas o que significa todas essas frases? Significa algo como eu vou fazer, eu vou trabalhar, eu vou comprar? Sabe por que eu optei por não dar esse tipo de explicação nesse vídeo? Porque veja o último exemplo que eu dei. I'll see you tomorrow. Eu disse que em português teríamos algo equivalente como te vejo amanhã. Porém, se a gente continuar com aquele raciocínio do tipo Eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou almoçar, eu irei almoçar, eu irei trabalhar, eu irei estudar, veja que a tradução de I'll see you tomorrow seria algo como eu te verei amanhã. Faz algum sentido? Não, então esse é um pequeno adendo que eu gostaria de fazer nesse vídeo. A ideia de combinar coisas como comprarei, estudarei ou vou estudar, vou trabalhar não faz muito sentido em algumas frases. Então você tem sempre que entender o que? Quando a gente utiliza will em inglês, a intenção aqui é dar a ideia de futuro. Então por isso que eu não opto por traduzir I'll see you tomorrow como eu te verei amanhã. Eu simplesmente direi em português, te vejo amanhã. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado bem clara essa minha explicação e caso você tenha alguma dúvida, não esquece de comentar aqui embaixo desse vídeo. Ah, se você gostou desse vídeo, por favor, não esquece de curti-lo e gostaria de te convidar para seguir o Inglês no Teclado aqui no YouTube. I'll see you on my next video. Bye!